Mas nós temos aí, dentro dessa organização, projetos que estão voltados justamente à dominação, projetos que estão na condição de utilizar os próprios humanos, como isso existe já, inclusive, produção cinematográfica a respeito disto. MK Ultra, Soldado do Futuro, por exemplo, onde as pessoas são modificadas, elas são bombardeadas com lavagem cerebral, elas são alteradas fisicamente com cirurgias, com adaptações e de tecnologias voltadas justamente para ter o controle absoluto, psicológico, mental das pessoas, para agirem no submundo em ações para os interesses dessas corporações. Este projeto MK Ultra está voltado justamente para atividades, vamos chamar assim, subversivas, uma formação de um grupo de soldados, super soldados, para interagirem, para intercederem de acordo com os interesses dessas corporações, tendo possibilidades de conexão mental, comunicação telepática, visão à distância, tudo que vocês possam imaginar que nós temos capacidade de fazer isso. Visão remota, nós temos capacidade de ter conexões e visualizar ação à distância, sem estar lá presente. Tudo está interligado, voltado para fazer esse tipo de atividade. Estão todas elas interligadas. Há possibilidade de fazer isto telepaticamente. Por quê? Porque o ser humano, ele é provido, a sua constituição, eu já dei várias aulas a respeito disto. O ser humano é constituído de um sistema frequencial. Tudo que compõe o ser humano, este robô biológico, isso aqui é um robô biológico. As pessoas são robôs biológicos, individualistas, evidente, individual, cada qual tem a sua frequência. Mas tudo que funciona dentro do robô é frequencial. A batida do coração, tudo que funciona através do corpo, internamente do corpo humano, a conexão mental com todos os órgãos, são conexões neurais. E essas conexões neurais, elas interligam todo o nosso sistema, de todo o nosso corpo, de todo este robô, por frequência. A nossa mente funciona com frequência também. O nosso coração, todo o coração de todo mundo bate. Todos os corações batem iguais, aparentemente iguais, mas eles são totalmente individuais. Cada qual tem uma frequência específica. Nenhum coração tem a mesma frequência. Só tem um coração com uma frequência, o meu, o seu e assim por diante. Todos batem igual, mas não são iguais. Eles trabalham numa frequência diferente. Então, é o seguinte, eles descobriram ao longo de todos esses estudos e todas essas participações, existe uma forma bastante sui generis de comunicação, que é o que eles estão a cada dia implementando mais e mais. Inclusive, está voltado, tem uma participação nessas inoculações também, tá? Está ligado a isto. Esta frequência, esse conjunto frequencial de cada ser humano interliga, é possível fazer o seguinte.
Vocês precisam entender isso aqui, que a maioria do pessoal não entende isso. Isso aqui é uma mecânica quântica, dentro do processo da física quântica. A nossa visão, você só consegue enxergar por conta justamente de uma frequência. A nossa visão é frequencial. Você enxerga porque existe uma frequência. O nosso globo ocular, ele é um decodificador frequencial. Tudo que aparece na frente dele, ele manda um sinal e volta o sinal com uma imagem. Ele injeta um sinal e volta o sinal baseado nas informações onde bateu o sinal que ele mandou, que ele projetou. Quando volta com uma frequência, relatando, demonstrando tudo aquilo que ele captou, como se fosse um radar. Esse radar que vocês veem aí, que é para captar o avião, é a mesma coisa. O olho funciona exatamente igual, como um radar. Todas as imagens são transferidas de volta para o olho como uma frequência. E esta frequência é injetada no sistema cerebral, no nosso sistema, nosso controle central, e ele decodifica esta frequência, e na tela mental aparece a visão, a imagem daquilo que estamos vendo. Então, o que acontece? A nossa visão, na verdade, ela é frequência. As pessoas não se atêm a isso. As pessoas acham que estão enxergando aquele material, aquelas imagens, e realmente está enxergando, mas a projeção, aquilo que volta, é uma frequência. Não é outra coisa. Então, isso é a visão. A audição é a mesma coisa. Nós temos o nosso sistema auricular, que capta todas as frequências da sonoridade, de todo som que está à nossa volta. Esse som é frequencial. Vocês têm aparelhos que mostram exatamente a quantidade de som através de ondas frequenciais. E o nosso ouvido capta isso e manda para o cérebro, ele codifica isso e representa a introdução dessa vibração, que existe um som. Não existe som nenhum, existe uma vibração, existe uma frequência. Para os nossos ouvidos, que estão captando várias frequências, ele está recebendo isso e está decodificando. Isso é a nossa audição. O nosso olfato é a mesma coisa. O cheiro, os odores, eles são frequenciais. Apesar de ser compostos, às vezes, de alguns componentes que são vapores de alguns produtos, mas, na verdade, quando adentram no nosso sistema respiratório, nas glândulas que estão no nosso olfato, elas decodificam isso e mandam a sensação dos odores para o nosso cérebro. E ele codifica isto. Assim é que também com a nossa boca, com os alimentos, as pupilas degustativas captam as essências dos alimentos e decodificam isso com a condição de mostrar, o cérebro interpreta como sabores. Então, tudo, a sensação na pele, a sensação extrasensorial, de todo esse conjunto extrasensorial, é frequencial, são frequências, mas nada do que isto. Só que estas frequências dão oportunidade de poder interagir e num universo muito grande, muito amplo. O nosso pensamento, a geração das nossas ideias, de todo o pensamento humano,
também é frequencial. E o cérebro, ele manda essas frequências, esses pensamentos, através de ondas frequenciais. Existe um projeto do Bill Gates, inclusive isso aqui é um segredo que pouca gente sabe e não foi ainda muito divulgado. E esta é o principal objetivo, tá? Vocês vão... Muita gente não sabe disso e não tem a mínima noção disso. Dentro desse processo frequencial, Bill Gates desenvolveu, dentro do processo, dos estudos que ele tem lá, com a equipe que ele tem uma equipe enorme, gente, tem laboratórios enormes. Ele descobriu que é possível você enviar um pacote de medicamentos. Qualquer pessoa pode receber um pacote de medicamentos através de frequência, através de som, de música. Ele pode colocar medicamentos, todos os medicamentos. Vocês precisam me entender, vão entender o que eu vou dizer agora. É o seguinte: todas essas frequências, elas têm uma tabela algorítmica. Cada item desta tabela algorítmica, desses medicamentos, ela tem a frequência e essa frequência é decodificada com informações algorítmicas frequenciais. Então, os medicamentos podem ser explodidos para descobrir as frequências de cada componente. E essas frequências, elas podem ser replicadas através da música, através de sons. O som pode conter medicamentos, porque tudo que se possa imaginar na nossa vida é frequência. Medicamentos, som, tudo é frequência e pode ser decodificado e codificado também. Então eles descobriram no laboratório a possibilidade de fazer pacotes de medicamentos e de substâncias, todas possíveis e imaginárias, que você pode enviar substâncias, inclusive narcóticas. Já fizeram, inclusive, experiências em algumas raves, que eles conseguiram dopar todos os integrantes da festa rave através de um som, de uma música. Para vocês terem ideia do que é que eu estou falando a respeito de frequência, vibração frequencial. Pode ser, para a maioria das pessoas, que eu tenho certeza, que é um conhecimento que vocês estão tendo agora. Pode ser que alguns outros ainda já tenham tido essa experiência e já souberam alguma coisa a respeito disso. E isso está ligado diretamente ao projeto MK Ultra. E a participação, por exemplo, desse projeto do Bill Gates agora, é uma extensão do MK Ultra voltado justamente para frequência e por conta dessa condição de mandar, de transferir. Eu posso colocar uma farmácia num pendrive para vocês terem ideia do potencial desse projeto. Eu posso colocar um pacote de medicamentos monstruoso. Eu posso traficar. Olha o que ele descobriu. A possibilidade de traficar um pacote enorme de medicação com um pendrivezinho no bolso. Sim, de matar um monte, matar um país inteiro. Ele pode andar pela rua com um sistema de som, distribuindo narcóticos pelo som. Vocês podem ter ideia do que é possível que estão fazendo para controlar a humanidade? Vocês estão sentindo o potencial deste projeto?
A maior parte da população não tem a mínima noção, até mesmo quem estuda, quem já leu a respeito disso, fica frustrado, fica surpreso, fica abismado com essas descobertas que estão fazendo. E isso não está no alcance ainda da população. A população sequer imagina a possibilidade de ser modificado, entorpecido, assistindo uma televisão, porque o projeto pode ser disparado em qualquer mídia, no rádio do carro, na televisão, no computador, num cinema, numa projeção de uma película cinematográfica. Vocês imaginam a capacidade de dominação por esse projeto? A população sequer discute isso, porque ela não tem capacidade de entender isso que eu estou falando para vocês, porque ela não tem capacidade de assimilar essa condição frequencial. E essa frequência está à nossa volta, isso faz parte da nossa vida, nós nascemos dentro desse contexto frequencial. As pessoas não sabem como foram concebidas. Vocês pensam que é só botar aquilo dentro daquilo outro, né? E assim, o ato sexual deu origem ao indivíduo. Não, as coisas são bem diferentes. Estão bem além do entendimento da população em geral. Essa população, ela não tem cultura alguma, ela não tem conhecimento nenhum. Veja, vocês precisam... Tem muito mais informação em tudo isso que a gente fala, né? Isso aqui tem uma gama enorme de informação, mas é enorme mesmo. Precisamos aqui de muito tempo para fazer isso, mas é sempre bom a gente participar